Olá, vamos dar sequência ao nosso breve estudo sobre o Evangelho de João. Hoje nós veremos o capítulo 3, que fala do encontro de Jesus com Nicodemos. Muito importante que você observe bem o que Deus vai falar com você a partir da leitura dessa palavra. Então começa assim, João capítulo 3, versículo 1 em diante, diz o seguinte: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estáis fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Esse Espírito com E maiúsculo, que se refere ao Espírito Santo. Continua Jesus: O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito, disse Jesus. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é também necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e quem se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas, a odeia. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Vou dar uma paradinha aqui, queridos. Essa passagem é tão importante. A Bíblia toda é, mas essa passagem é necessário o entendimento dessa passagem de uma maneira muito clara, né? O que Jesus está falando aqui a respeito de Nicodemos é sobre o novo nascimento, o nascimento espiritual. Quando nós nascemos com a semente humana, desde o pecado de Adão e Eva. Por isso que nós já nascemos condenados. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ou afastados estão da glória de Deus. Então todos nascem em pecado e nascem mortos, espiritualmente mortos. Vivos no corpo, mas quando deixarem esse corpo, estarão mortos espiritualmente. Não estarão com Jesus naquele lugar que ele preparou para nós, a não ser que nasça novamente. E é isso que Nicodemos não entendia. E é isso que Jesus tenta explicar a Nicodemos. Quando ele diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele está dizendo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer do alto, se não entender o sacrifício de Jesus e não entregar a sua vida a esse Jesus que veio aqui para pagar o preço do nosso pecado, para que nós pudéssemos ter a salvação. É isso que Jesus dizia a Nicodemos. Então, Nicodemos não entende e diz: mas Senhor, como é que pode alguém que já nasceu voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus vai e esclarece para ele: Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Nascer da água, ele está falando do nascimento físico, mas o nascer do Espírito com E maiúsculo, ele está falando em nascer do Espírito Santo. É a semente de Deus implantada no coração do homem, na alma do homem, através do Espírito Santo de Deus.
Por isso que Jesus dizia isso a Nicodemos, e Nicodemos, apesar de toda a sua erudição, apesar de ser um mestre da lei, um conhecedor do Antigo Testamento, ele não entendeu o que Jesus estava dizendo. Então, o que é que ele diz aqui, que Jesus continua dizendo? Jesus diz o seguinte: olha, o vento sopra onde você quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito, e sempre estou falando com Espírito com letra maiúscula, do Espírito Santo. Jesus está dizendo aqui, Nicodemos, o vento é invisível, ninguém consegue ver o vento. Ele é invisível, mas ele é poderoso, e você não pode tentar identificar ou explicar o movimento do vento. Da mesma forma, o Espírito Santo, ele é invisível, mas ele é poderoso, e você não consegue explicar o movimento do Espírito Santo. É isso que Jesus fala aqui para Nicodemos nessa passagem, né? E Nicodemos continua sem entender como é que pode ser isso, Senhor, e Jesus continua a explicar e diz: não, Nicodemos, eu falo das coisas terrenas, você não entende, imagine se eu falar das celestiais. Mas Jesus continua instruindo Nicodemos. E aqui tem uma passagem também que nós precisamos entender, quando Jesus diz assim, olha, no versículo 13, ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, Filho com letra maiúscula, e homem aqui que ele se refere é Deus, o Filho do Homem é Jesus, o Filho de Deus. Ele diz assim, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser o que desceu. Ele estava falando aqui da sua ressurreição. Ele desceu do céu quando ele se fez carne e veio aqui a este mundo na forma humana pagar o preço dos nossos pecados. Mas ele ressuscitou, ele subiu aos céus. Por isso que ele disse que ninguém poderia ressuscitar se não fosse ele. Aqui nessa passagem que ele diz, ninguém pode subir aos céus, a não ser o Filho do Homem. E aí nesse versículo seguinte, aqui no versículo 14, ele diz assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. O que que Jesus falava? Que serpente no deserto é essa? Se nós olharmos no Antigo Testamento, lá no livro de Números, nós vimos que o povo de Israel, o povo judeu, estava extremamente desobediente. E para discipliná-los, Deus manda que víboras, cobras, invadam aquela região, e quem era mordido por aquela cobra morria. Até que Deus manda que Moisés determine que se levante uma serpente de bronze. E as pessoas que olhassem para aquela serpente de bronze, mesmo que estivessem picadas por uma dessas víboras, não morreria. Lembra que eu falei que tudo no Antigo Testamento apontava para o Novo? Tudo do Antigo Testamento era um espelho do que ia acontecer no futuro? Então, da mesma forma que aquela serpente foi levantada e quem olhasse para ela não morreria, ali estava fazendo alusão àquele que seria levantado na cruz, que era Jesus. E quem olhasse para ele, no sentido de crer, de acreditar e de que entregar sua vida a ele, também não vai morrer. E ele está falando aqui de morte eterna. Então era isso que Jesus falava para Nicodemos, e Nicodemos aqui não estava entendendo muito bem aquilo tudo que Jesus falava. E eu quero abrir um parênteses, você pode dizer assim, olha, mas se ele mandou levantar uma serpente de bronze, não seria aquilo um ídolo? Não, porque se você ler Números, na hora em que o povo quis adorar a serpente de bronze, Deus mandou que ela fosse destruída, porque Deus não suporta a idolatria. Voltando para o nosso texto aqui, e aí ele continua falando no versículo 16, que Deus amou o mundo de uma maneira tão grandiosa, tão maravilhosa, que deu o seu Filho unigênito, que é o próprio Senhor Jesus, o seu Filho unigênito, para o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só tem uma maneira de se ter a vida eterna, crendo em Jesus. E o crer significa obedecer, significa entregar a sua vida a Ele, receber a bênção, a graça do sacrifício de Jesus, que nos substituiu naquela morte, e morte de cruz, morte dolorosa e vergonhosa. Nós deveríamos ter morrido ali, não ele. E aí ele continua aqui falando, né, que quem crê nele é condenado. Aliás, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Veja, ele está dizendo aqui que quem crê em Jesus Cristo não é condenado. Ele está falando aqui no presente. Ele não está falando do futuro, não. Já é no presente. Então ele diz assim, quem não crê já está condenado. Preste atenção, meu querido, minha querida. Quem não crê já está condenado. Não é será condenado, já está condenado. Diz a palavra de Deus. Em outras palavras, a sentença já está dada. Só falta executar a pena. Será executada no momento certo, na segunda vinda de Jesus.
Então ele está dizendo aqui, olha, quem não crê já está condenado. E por que já está condenado? Porque não creio no Filho unigênito de Deus. E ele continua dizendo, esse é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais a escuridão do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz é Jesus. E quando ele veio a esse mundo, ele revelou o que estava no coração do homem. Por isso que o homem odiou a luz, porque a luz mostrou ao homem os seus próprios pecados. E o homem não queria, como não quer até hoje, a grande maioria, ser confrontada com os próprios pecados. A luz clareia a nossa vida. Então ele está falando aqui exatamente isso. Ele diz assim, porque as suas obras eram más. O homem não quis a luz porque não queria ser confrontado com o seu pecado, como acontece até hoje, lamentavelmente. E aí ele continua dizendo no versículo 20, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. E não é assim mesmo. Quem pratica o mal não se aproxima de Jesus, temendo que as suas obras sejam manifestas. Porque na hora que se aproximar de Jesus, vai ser confrontado, não é afrontado, é confrontado realmente a sua vida, as suas obras, com o que a palavra de Deus recomenda e condena e elogia e determina. Então, esse confronto muitas vezes é evitado pelo ser humano, porque ele ama o pecado. O homem ama o pecado, alguns, a maioria eu diria. Então ele diz assim, continua no versículo 21 dizendo, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então aquele que não tem medo de ser confrontado, aquele que quer uma mudança de vida, ele vai para a luz, para que realmente, uma vez ele sendo esclarecido a respeito da sua vida, e ele mudando, se arrependendo e mudando de vida, na medida em que ele se aproxima da luz, ele não tem do que se envergonhar mais, porque as suas obras não são mais obras más. Não são mais obras más. E isso fica manifestado através da luz que é Jesus Cristo. Jesus que clareia todas as coisas, tá certo? E aí, o que nós podemos entender também aqui é que a evidência da salvação é exatamente o testemunho do Espírito Santo dentro daquele que crê. Quando você crê, entrega a sua vida a Jesus, você não tem dúvida da sua salvação, você tem convicção dela, porque algo no seu interior, e não é algo, é alguém, é o Espírito Santo dentro de você, testifica com o teu espírito que você é salvo. Isso é tremendo, é sobrenatural, é assim mesmo. Aí se você continuar lendo o capítulo 3, ele fala a respeito do testemunho de João Batista acerca de Jesus. É bem interessante, nós não temos tempo de ler o capítulo todo, ele é um pouco extenso, mas vale a pena que você leia, porque tem bons aprendizados aqui, bons ensinamentos, né? Então, mais uma vez, no capítulo 3, versículo 36, ele fala novamente que quem crê no Filho, que é Jesus, tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Queridos, não tem o que enfeitar. A palavra de Deus ela é simples e ao mesmo tempo direta. O que ele está dizendo mais uma vez é que a vida eterna só existe para aqueles que creem no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Os que não creem, está dizendo aqui, não têm a vida eterna, verão a ira de Deus. A graça da salvação é grátis, por isso que é graça. Grátis. Simplesmente reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, convidá-lo para morar no seu coração e procurar conhecê-lo através da leitura da palavra e ter intimidade com ele através também da oração. Então, queridos, creio que Jesus falou conosco nessa pequena meditação. E o que nós aprendemos aqui, fazendo um resumo, é necessário nascer novamente, nascer do Espírito. E esse nascer do Espírito é abrir o coração e pedir para que o Espírito Santo passe a habitar em você. Isso é o que vai trazer a salvação, como nós vimos há pouco. Nós vimos também, um aprendizado também nosso aqui hoje, é que quem ama o pecado não gosta da luz. Por quê? Porque não quer ser confrontado, nem quer que suas obras sejam manifestadas. Mas aquele que é de Jesus não tem medo da luz. Então que nós possamos, aprendendo isso, entendendo isso, abrir o coração e convidar Jesus para fazer morada em nós. Pense sobre isso e responda as duas perguntas. O que Deus falou com você e o que você vai falar a respeito. Se você gostou desse vídeo, curta, divulgue, porque mais pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Seja um instrumento nas mãos de Deus também, para que a palavra de Deus seja pregada em todos os locais.
Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.